É o apito final na Copa do Mundo e a Espanha foi a vencedora desta Copa. Vi boa parte dos jogos na China e o jet lag ajudou-me a ficar acordado porque as partidas eram de madrugada. E fiz uma direta para ver o Cabo Verde-Argentina e gritei às 6 da manhã pelos nossos golos contra a Albiceleste. Nesta crónica não vou voltar a lembrar que fizemos história neste Mundial, que os tubarões azuis viralizaram, que o Vozinha transformou-se numa estrela mundial e já li a algures que uma marca poderosa do desporto quer ter uma linha Vozinha, que nunca o nome Cabo Verde foi tão googlado e que nunca a frase nação cabo-verdiana fez tanto sentido. Como disse, metade dos jogos da Copa apanhou-me fora de Cabo Verde e pude confirmar o poder do futebol em mostrar uma nação. Em Marrocos, gritar o nome de Cabo Verde no aeroporto. Em Pequim, depois do jogo com a Argentina, estava com colegas trajados com a camisola da nossa seleção e ao entrarmos num dos maiores mercados do mundo, de repente, gente da China, do Azerbaijão, da Polónia, Irão, da América Latina, vieram ter connosco e começaram a gritar Cabo Verde, a fazer diretos, a tirar selfies e recebemos uma ovação de centenas de aplausos pelo nosso feito. Nos hotéis por onde passei, em algumas cidades da China, todos diziam Cabo Verde, World Cup, super. Em Fanjiang, num dos templos mais importantes do budismo, o sacerdote responsável pelo templo, que é património da humanidade, quando disse de onde vinha, a primeira coisa que ele balbuciou foi Cabo Verde, World Cup e ofereceu-me uma pulseira abençoada com o mantra Om Mani Padme Hum, para ajudar a meditação e a iluminar os caminhos da minha seleção. Lá nos confins do interior da China, não éramos desconhecidos. Depois do jogo de Cabo Verde com a Argentina, conversando num evento aqui em Pequim com o Michael Vaughan, um antigo capitão da seleção inglesa de cricket e comentador desportivo da BBC, analista que corre o mundo a falar do poder do desporto, ele explicava-me que os mundiais de futebol têm tido um potencial único para criar o que poderíamos chamar de comunidades imaginadas. A capacidade de nos unir em todo o mundo. E para ele, o Mundial de Futebol é uma das poucas formas de nos conectarmos além fronteiras que não envolvem conotações políticas complicadas. As ligações culturais são cruciais para a diplomacia e o desporto é um meio importante dessa diplomacia cultural. Michael Vaughan fez-me entender que os estudos científicos avaliam a Copa do Mundo como uma espécie de marca nacional, permitindo que os países desenvolvam uma imagem de si próprios que talvez contraria as percepções e as notícias que as pessoas possam estar a ver nos noticiários e na internet. Isto não quer dizer que o desporto não seja político. Desde as rivalidades geopolíticas, refletidas nos estádios, até a forma como os grandes eventos desportivos são financiados, ainda há muita política envolvida no desporto internacional, para não falar de todas as decisões difíceis que os árbitros tomam. Para o Michael, embora este Mundial tenha gerado muita apreensão antes do início dos jogos, devido a questões políticas, a preocupações relacionadas com as viagens, as primeiras semanas desta Copa do Mundo permitiram superar esses obstáculos, levando os adeptos de ambos os lados do espectro político a desfrutar do torneio, pelo menos até o presidente Donald Trump ter tentado interferir numa decisão oficial da FIFA. O desporto internacional é essencialmente um paradoxo, politicamente apolítico e, no entanto, incrivelmente eficaz a unir milhões de pessoas além fronteiras num curto espaço de tempo. Agora que chegamos ao final deste Mundial, hoje, lendo um artigo de opinião no jornal China Daily, que trazia ideias de o que apreendemos durante esta Copa, uma delas é que este Mundial foi uma pausa nas notícias intensas e dos problemas deste nosso mundo, e esse alívio não tem preço. A outra foi as ligações que estabelecemos que passam a ser agora temporárias. E um mundo caótico, como este que estamos a viver, onde as divisões ao longo de várias linhas de fratura parecem querer consumirmos, precisamos de vez em quando de uma lembrança da nossa capacidade de nos ligarmos enquanto seres humanos. E eventos como o Mundial proporcionam-nos essa lembrança. Em terceiro lugar, o desporto lembra-nos que as histórias humanas e simples merecem atenção e respeito. E nesta Copa, uma das histórias que emocionaram veio da nossa seleção, com a mãe do Vozinha como protagonista, porque queria ir ver o filho a jogar o Mundial e não tinha conseguido um visto, mas as redes sociais ajudaram a quebrar a burocracia. Espero que na próxima Copa, em 2030, que vai ser jogada em Marrocos, Espanha e Portugal, essas histórias de conexões humanas se repitam e que os tubarões azuis estejam presentes, renovados e com sangue nas brânquias.